Lula lidera em todos os cenários, de primeiro e segundo turnos em 2026, é o que aponta a pesquisa Quest. Professor Helly Borges, quem está fora desse cenário, hein, professor? Ô Flávio, na verdade o que me chama a atenção é o seguinte, essa pesquisa, ela preocupou muito o Palácio do Planalto ontem, mas muito mesmo. Primeiro porque é visível o momento ruim que passa o governo, né? Sim. A rejeição e a desaprovação do governo está lá nas alturas. E mesmo o Lula, que sempre foi um candidato competitivo, tem mostrado sinais duros de desgaste. Para você ter ideia, em qualquer que fosse os cenários, o Lula ficou na casa dos 30%. É pouco para o presidente da República e é pouco para a história que o Lula tem. Então, de uma forma geral, até porque a gente sabe que o Lula venceu as eleições ali, pelo menos com 53% dos votos. Então, houve um desgaste significativo da imagem do Lula de lá para cá. E a prova disso é que agora ele não consegue se manter na casa dos 30% ali. Realmente preocupante para o Planalto. O Lula, inclusive, tem dito para as pessoas mais próximas, Flávio, que ele vai pensar 2 vezes antes de ser candidato. Por quê? Porque, obviamente, o cenário não é bom. Tem aí 1 ano e meio para tentar melhorar a economia, tem 1 ano e meio para tentar resgatar a popularidade, mudou toda a equipe de comunicação. Interessante perceber que o Lula foi buscar o Sidônio, que hoje é secretário de comunicação, de dentro da equipe do João Campos em Recife, para tentar melhorar um pouco a imagem do presidente. Aquela entrevista coletiva que a gente assistiu na semana passada do Lula no Palácio Planalto, ela foi uma ideia do Sidônio, que é tentar aproximar o Lula da imprensa e dar mais visibilidade para o Lula no governo, mas ainda não resolveu. O Lula está com 30%. É pouco. Para quem quer ganhar a eleição é muito simples, a conta é metade mais 1. 30% é pouco, tem muito por remar. Então a pesquisa preocupou muito o Palácio Planalto. E a pesquisa preocupou também o eleitor de direita mais consciente. Explico por quê. Se o Bolsonaro, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, continuar inelegível, a direita vai ter que encontrar um novo candidato. E nesse momento, Flávio, tem muitos postulantes. Tem muita gente imaginando herdar esse apoio, esse espólio do bolsonarismo. E aí que é interessante, quando a gente vai analisar os nomes dessa direita nesse cenário, gente, estamos ainda a 1 ano e 10 meses das eleições. Estou curioso agora, né, professor. 1 ano e 10 meses. Tem muita água para rolar ainda debaixo da ponte. É uma análise de momento. Pesquisa é retrato de momento. Então o Tarcísio apareceu com 13%. 13% para o governador de São Paulo é pouco. Muito embora também tenha um detalhe. Quando você vai ver o quanto a pessoa é conhecida, que você tem uma relação muito próxima a isso. O quanto você é conhecido, o quanto você converte em voto. Apenas 60% do povo brasileiro desconheceu o Tarcísio. Então ele tem 13%. Quer dizer, tem margem para crescer porque ele é uma pessoa desconhecida da população. Veja, senhores, como o brasileiro não liga para a política, né? O cara é governador de São Paulo e só 60 e poucos % da população conhecem o trabalho dele e conhecem quem ele é. E ele tem 13%. O Gustavo Lima, daqui um pouco eu falo dele, o cantor Gustavo Lima, nessas pesquisas, apareceu muito bem. Apareceu em alguns cenários como o melhor nome lembrado da direita, como o segundo melhor nome lembrado da direita. Ele apareceu com 12% das intenções de voto. O Pablo Marçal, que disputou a prefeitura de São Paulo nesse ano de 2024, apareceu com 11%. Ainda na direita, tá, gente? O Romeu Zema, do Partido Novo, que é governador de Minas Gerais, apareceu com 3%. O Ronaldo Caiado, famoso Caiadão, que é do Goiás, também apareceu com 3%. Então é importante a gente pensar como os governadores da direita estão tendo dificuldade para aparecer nas pesquisas. Cito aqui o Zema, cito aqui o Caiado e cito o próprio Ratinho Júnior, que apareceu com 1 ou 2%, dependendo do cenário. Então, isso mostra também que esses caras, para tentarem algo, vão precisar da bênção, talvez do Bolsonaro, ou até mesmo unificar várias candidaturas para tentar se fortalecer em uma grande candidatura contra o Lula. Me chamou a atenção o Ciro Gomes com 9%. O Ciro Gomes tem uma situação interessante, ele já é conhecido, né? Sim. Já é uma pessoa que disputou a presidência da República por 4 vezes. Isso cola na imagem. Aparece com 9%. Agora o Gustavo Lima, sem partido, aparecendo com 12%. Isso é muito interessante. É surpreendente, professor? É surpreendente. Eu disse aqui para você há um mês atrás, Flávio, que eu não vejo problemas no Gustavo Lima querer ser candidato a presidente. Não vejo mesmo. Acho que qualquer cidadão que gosta dos seus direitos políticos e civis e que queira contribuir para o debate público brasileiro com ideias, com propostas, que seja bem-vindo. E o Gustavo Lima, há um tempo atrás, colocou o seu nome à disposição dessa direita. E quando ele colocou o seu nome à disposição,
ele arrebatou não apenas a sua legião de fãs, mas muitos insatisfeitos com a polarização, com a política, buscando nomes novos, buscando o famoso outsider, né? Que é aquele cara que sai de uma vida de entretenimento, de uma vida de business e vem para a vida da política, e o Gustavo Lima é exatamente esse outsider, né? E é um fenômeno que acontece no mundo. Se a gente for lembrar para mim do Volodymyr Zelensky da Ucrânia, ele também era do entretenimento. O Donald Trump também era do entretenimento. Então, você tem exemplos no mundo de pessoas que saem do mundo do entretenimento e ganham as páginas e as famas da política. Então, Gustavo Lima tem ainda um discurso muito humilde, no sentido de quero contribuir, esse é meu sonho, eu vou em busca disso. Agradeceu ontem nas redes sociais pela manifestação popular. E um detalhe que me chamou a atenção do Gustavo Lima, e bastante atenção, ele é conhecido por 80% do povo brasileiro. 82% diz assim, conheço o Gustavo Lima. Sim. Ele só fica atrás do Lula e do Jair Bolsonaro. Quer dizer, tem um potencial de votos ainda muito grande para crescer o Gustavo Lima. Ele vai ter que provar que ele não é uma piada. Esse é o primeiro aspecto. Tem que provar que é sério. Ontem eu fiz uma enquete no meu Instagram para perguntar se as pessoas, os meus seguidores ali, se eles achavam que essa proposta do Gustavo Lima é séria ou não. E deu um rigoroso empate, né? Empate técnico ali, 50-49. Tem muita gente crendo que o Gustavo Lima vai e outros desacreditando que ele não vá. O fato é que ele é muito próximo do Ronaldo Caiado, que é governador do Goiás. O Gustavo Lima já conversou com o próprio União Brasil há um tempo atrás para fazer a sua filiação, e é um nome que vai acrescentar um temperinho nessa disputa eleitoral, Flávio. E quando a gente olha para a rejeição, porque você não ganha uma eleição, Flávio, se você tem uma rejeição muito alta. Me chamou bastante atenção aqui a rejeição de algumas pessoas. Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, aparece com uma rejeição de 55%. É muito alta. A própria rejeição do Lula é de 49%. A rejeição do Ciro Gomes chega a 54%. A rejeição do Gustavo Lima é na casa dos 50% também. Ou seja, mesmo que ele tenha ali um alcance grande em virtude de ser um cara conhecido, ele também precisa lutar contra essa ideia de rejeição. Em resumo, Flávio Silva, tá tudo começando. É só mais um molhinho no tempero a entrada do Gustavo Lima nesse processo eleitoral, mas não tenha dúvida, a direita vai precisar encontrar um nome e buscar não rachar. Se rachar, fortalece a candidatura da esquerda. Então, o importante para a direita é encontrar esse nome. Esse nome vai ser o Bolsonaro que vai conseguir reverter a sua inelegibilidade, ou com a lei da anistia no Congresso, ou com o Tribunal Eleitoral. Isso ainda é um talvez, é um se, né? Até porque a composição também do Tribunal Superior Eleitoral no ano que vem muda. Então, isso é um se. Então, vamos deixar o se de lado. Se o se não puder ser candidato, a direita vai ter que encontrar o seu candidato para bater de frente com o Lula.